Boa tarde, o Sem Censura está começando agora. Recentemente, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que vai restringir, ou vai buscar restringir a venda de bebidas alcoólicas em rodovias, postos de gasolina e perto de escolas. Medida certa, porque a mistura álcool e direção é quase sempre fatal e já é a segunda causa de morte de jovens no país. O consultor de trânsito, Eduardo Biavati, fala do livro Rota de Colisão, feito para estudantes conhecerem mais o assunto. Os acidentes de trânsito têm crescido também entre os motoboys. O presidente do sindicato da categoria, Fernando de Souza, vai dar dicas para motoboys e outros motociclistas evitarem tantos acidentes. O neurologista José Mauro Braz de Lima vai falar com a gente sobre o alcoolismo, um dos maiores responsáveis por tantos acidentes de trânsito e a terceira causa de morte em todo o mundo. Só perde para doenças do coração e câncer. E hoje, sabe que dia é hoje? Dia da cozinheira. Sabe quem vai representá-las? Ana Ribeiro. Ela começou como empregada doméstica no interior de Minas, onde nasceu, e hoje é subchefe de um dos restaurantes franceses mais chiques do Rio. Elimar Santos também teve origem simples e chegou lá. Depois da audácia de alugar o Carecão nos anos 80, o sucesso veio e ele comemora todo esse tempo de carreira com CD e DVD Elimar Santos, 20 anos. Nosso debatedor de hoje é o psicólogo Milton Cunha. E vocês, que são nossos debatedores fixos, por telefone, por fax e por e-mails. A nossa pergunta de hoje é: você acha que a proibição da publicidade de bebidas alcoólicas vai diminuir o consumo? Vou fazer um intervalo enquanto você pensa daí. A gente volta já já para aprofundar esses assuntos. Sem Censura, um programa da TVA Brasil. Mas agora eu vou falar de um assunto complicado, que é a cidade, o trânsito e acidentes de trânsito. E os motoqueiros que levam a gente à loucura. Porque a gente é muito... Eu falo aqui dos fingimentos que a gente fala, né? Você não acha que a gente fala um monte de mentira nesse país? Eu acho. Tipo assim, não, imagina, motoqueiro é um horror, passa pelo carro, leva o seu retrovisor, blá, blá, e aí você contrata um motoqueiro para entregar uma correspondência, gente, quer que ele traga a sua pizza. Você acha, Eduardo? Você que é um estudioso desse assunto trânsito. Na França, na Europa inteira, já há vários anos, a França, Inglaterra, Dinamarca, vários países tendo justamente a habilitação para motociclistas, porque esse fenômeno da moto não é só em São Paulo, nem só no Brasil, ele é global. E lá eles já chegaram à conclusão que a gente aqui está começando a tentar chegar a ela, que é o seguinte: nós temos que graduar o acesso do jovem, do novato, né, do motociclista. Nós temos que ter graduações até que ele tenha condição de circular com a moto na cidade, ou seja, esgarçar aí o tempo de treinamento. Né? Do jeito que é hoje, não se treina, não se forma coisa nenhuma. Né? Acidentes de moto tem assim uma distribuição na semana? Se é mais no meio da semana ou mais no fim de semana? Sobre acidente mais grave? Durante a semana e no período na parte da manhã, e no período da manhã, na parte da manhã, né, Eduardo? Isso. E mais no período da tarde. Porque você acaba aglobando não só o profissional, mas aquele motociclista comum, que era o usuário de ônibus. Então, porque no carro, a maior parte dos acidentes é fim de semana. 60% dos acidentes com vítimas fatais é fim de semana e álcool no meio. Então, com motos não tem esse perfil, é outro perfil. Né? Mas você vê que faz todo o sentido, né? No fim da tarde, por quê? Porque somou o motoqueiro profissional, o motoboy, o mototáxi, o motofrentista, com o usuário que andava de ônibus e agora anda de moto. Anda de moto. Então, quando ele, na manhã e na noite. Indo para o trabalho, o fluxo também é mais intenso, esses horários. Porque tem mais gente, mais perigo. Querem chegar mais rápido, saem costurando o trânsito. Outro dia mesmo teve um acidente aqui perto do Pinel, eu fiquei 40 minutos dentro de um ônibus esperando a ambulância chegar, porque o motoqueiro estava estirado lá e era uma loucura. E a maioria são jovens, né? Se você analisar nas grandes cidades, antigamente existia o office boy. Não tem mais essa profissão office boy, agora é tudo motociclista, tudo motofretista, é tudo agora o motoboy, né? Então, e acabou. O uso de álcool, porque no carro o motorista usa muito álcool, dirige, mas em moto também tem, se o pessoal dirige. Provavelmente deve ter aos finais de semana, durante a semana. Se algum funcionário estiver bebendo na minha empresa, é mandado embora por justa causa, né? Então, mas porque você está trabalhando, o Fernando trabalha com empresa de entrega. Isso, né? Isso então mesmo. Aí é um profissional, como qualquer outro, né? Se beber no trabalho, não vai dançar. Agora, o usuário, aquele que depois do trabalho ele sai e vai beber um chopp, e depois ele vai para casa, aí não tem essa pesquisa. Talvez aqueles grandes pesquisas. Mas o álcool deve estar, porque está no carro, por que não estaria na moto? Não, mas o padrão é outro mesmo. Sabe por quê? Porque, na verdade, o motociclista, digamos, esse motociclista
motociclista genérico, né? Não o profissional. Ele morre como? Ele morre pela conduta que ele tem no trânsito. Não é só que ele está menos tempo no trânsito do que um profissional que está o dia inteiro. Ele transita entre os carros. E transitar entre os carros significa, se todo mundo fosse bem coerente, deixaria o capacete em casa, a jaqueta, iria de shortinho e havaiana no pé, porque na hora que você cair no corredor, ninguém para. Todos os carros passam. Como é que morre motociclista em São Paulo hoje em dia? Mas o álcool faz você ficar mais ousado. Faz você sai costurando, o álcool faz você. Não, claro, agrava. Mas o padrão das motos é um padrão assim de dia, né? E tem muita. O que a gente está percebendo em São Paulo é que tem realmente muita vinculação com a forma pela qual a moto está ocupando o espaço. Tudo é uma questão de como é que a gente vai fazer para todo mundo conviver, né? E tudo também é uma questão cultural. A moto está chegando ocupando esse espaço agora, isso é recente. Você tem faixa exclusiva. Não é essa cultura de aprender. O motoqueiro da Harley Davidson era o motoqueiro que cultua a moto. E não é esse motoqueiro que a gente está falando. Não é esse. Não estou dizendo que esse não será irresponsável em algum momento. Até pode ter um doido nessa área. Mas esse cara que cuida da moto igual se fosse um filho, não é esse usuário, esse padrão que a gente está falando. É o cara que tem a cultura da moto. Boa sorte. Obrigado. Mas faça.